Pessoal, parece que é uma mão na estatueta do Oscar e a outra mão na cara do Chris Rock, né? Vamos ver essa situação aqui. Todo mundo já tá sabendo, todo mundo sabe do que aconteceu. Não é novidade nenhuma pra ninguém o que aconteceu no Oscar, domingo que passou agora na premiação do Oscar, envolvendo o Will Smith, que ganhou o Oscar de melhor ator nessa noite, e o apresentador Chris Rock, né? O Will Smith foi lá e deu um tapa na cara, bem dado, diga-se de passagem, na cara do Chris Rock após este ter feito uma piada com a esposa do Will Smith. Vamos comentar sobre isso brevemente aqui, olhando de acordo com o aspecto libertário. Desde já peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário neste vídeo também, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, clique aí no botão Seja Membro aí embaixo e veja os valores e as vantagens de se tornar membro aqui do meu canal. Me siga também nas redes sociais, vou deixar aparecendo aí na tela, vou deixar na descrição do vídeo também. Pois bem, todo mundo já sabe de fato o que aconteceu. Vou fazer apenas um breve retrospecto aqui da cerimônia do Oscar e desse evento. A cerimônia estava sendo bastante chata, bastante modorrenta. Afinal de contas, as cerimônias do Oscar, especialmente de uns tempos para cá, têm se tornado cada vez mais enfadonhas, né? Então, cada vez mais chatas mesmo. E a atual cerimônia não é uma exceção a essa regra aí. Tava uma coisa bem chatinha mesmo. Muitos segmentos ali que não funcionaram direito. Tem umas mulheres fazendo umas piadas ali que... negócio constrangedor mesmo, coisa assim... vergonha alheia total. E o Chris Rock era o apresentador da cerimônia, estava fazendo ali as piadas dele, fazendo os comentários humorísticos ali, enfim, aquela coisa bem ensaiadinha do Oscar mesmo, tal, aquelas risadas ali complacentes do público artístico que estava ali presente na cerimônia e tudo mais. Até que o Chris Rock decidiu fazer uma piada com a mulher do Will Smith, uma piada bem curtinha, diga-se de passagem, mas fazendo referência à aparência dela. Ela estava com a cabeça raspada, em decorrência de queda de cabelo mesmo e tudo mais. E o Chris Rock fez menção a ela participar do próximo... falou o nome do filme lá, da década de 90 e tudo mais, que tinha uma personagem com a cabeça raspada, etc. E acontece que, embora no primeiro momento o Will Smith pareça ter gostado da piada, ou tenha dado risada, não sei se ele não entendeu muito bem, o fato é que a esposa dele já não tinha gostado no momento que a piada foi feita. A câmera filmou ela na hora, a gente vê a cara dela de constrangimento ou de raiva, não sei, de quem não tinha se agradado com aquela piada ali, do qual ela foi alvo. E nos instantes seguintes, o Will Smith subiu ao palco, foi lá no palco mesmo, e deu um tapa, meteu a mão na cara do Chris Rock ali de verdade. A gente ouve a mão dele batendo no microfone e tudo mais. Então o tapa ali não foi nada cenográfico não, foi uma coisa real. E depois ele retornou para o lugar e ainda ficou falando umas coisas com o Chris Rock, falando para ele nunca mais colocar o nome da esposa dele na boca, para ele nunca mais falar, falando um monte de palavrões e tudo mais. E o Chris Rock ainda tentou sair bem da situação, manter o tom humorístico da coisa toda e tudo mais. Basicamente foi isso que aconteceu, esse foi o ocorrido nessa cerimônia do Oscar. Em primeiro lugar, falo do Oscar em si. Eu já fiz um vídeo ano passado chamado Vem aí o Oscar da Lacração 2021. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para você assistir esse comentário que eu fiz ano passado. E o que eu falei lá naquele ano se mantém pro presente Oscar também. Essa cerimônia do Oscar tem perdido muito a relevância. Por um lado, por causa da questão da internet, a informação descentralizada e distribuída. Porque hoje em dia a gente não precisa mais da recomendação da academia para nós sabermos qual filme assistir, qual filme vale a pena gastar um tempo, gastar um dinheiro para ir no cinema e tal para assistir. Porque hoje em dia a gente pode assistir críticos de cinema no próprio YouTube, por exemplo, fazendo críticas de vídeos, de filmes, recomendando filmes, e você mais ou menos consegue direcionar para o seu gosto quais filmes você vai assistir. Então, a descentralização dessa crítica cinematográfica e das recomendações atingiu o Oscar bastante. Hoje em dia, o filme ser indicado ao Oscar já não significa muita coisa. Antigamente, quem é da época aí das locadoras de VHS e de DVD, a gente sabe que os filmes vinham na capa deles assim, dizendo, indicado a X Oscars. Isso enchia os olhos de quem ia alugar o filme, né? Falar, pô, esse filme aqui é bacana, foi indicado para o Oscar, deve ser um bom filme. Então isso era uma coisa que elevava o filme, fazia ele ser mais vendido, fazia ele ser mais assistido nos cinemas. E hoje em dia a coisa é meio contrária. Os filmes do Oscar são filmes, parecem filmes de nicho, aquela coisa, filmes de premiação mesmo, não são filmes que atingem um grande público.
Já faz um bom tempo que a gente não vê um grande blockbuster ser premiado como o melhor filme, né? Eu acho que isso, sei lá, a última vez foi O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Sendo que no passado, muitos filmes muito bons que eram sucesso de público, né, de bilheteria e de crítica, foram premiados com o Oscar, ganharam o Oscar de melhor filme também. E aí entra o segundo ponto da decadência do Oscar, especialmente questões de audiência e de relevância, que é o fato de que as pessoas não se sentem representadas pelos filmes do Oscar. A premiação está se tornando uma coisa muito elitista, aquela coisa da casta artística que entende melhor que o povo o que é um bom filme e tal. E acaba que a cerimônia é tomada por filmes que ninguém assistiu. Você viu o tal do Coda, sei lá o que ganhou o Oscar de melhor filme? Eu não assisti, não faço questão nenhuma de assistir. Eu vi o Ataque dos Cães só que estava indicado, achei chatão, fiz um vídeo aqui no canal também, vou ver se eu deixo na descrição do vídeo aqui para você conferir depois. Mas ninguém assiste esses filmes do Oscar, mas ninguém tá nem aí, as pessoas estão mais preocupadas em gastar seu tempo e seu dinheiro assistindo coisas que lhes interessem mais. Então o Oscar tá ficando muito dissociado do gosto popular, tá se tornando uma coisa muito mais elitizada do que ele sempre foi. Mas comentando agora da atitude do Will Smith em si, dessa agressão dele feita contra o Chris Rock sob o ponto de vista libertário. O que o Will Smith fez foi ferir o PNA, o princípio da não agressão. Ele atingiu com um golpe uma pessoa pacífica, uma pessoa que não estava agredindo. Foi um ato deliberado de agressão. De acordo com a ética libertária, ele pode ser punido por essa sua atitude agressiva de forma proporcional naturalmente. Piadas, palavras ditas, comentários, ofensas, nada disso viola a ética libertária, porque nada disso agride fisicamente outra pessoa, agride de verdade. Palavras não machucam fisicamente. Palavras podem machucar do ponto de vista psicológico. Beleza, isso é muito variável e isso é muito relativo também. Então, do ponto de vista da ética libertária, a liberdade de expressão ela é absoluta. Você tem direito de falar o que você quiser. E isso não configura agressão de forma alguma. Dessa forma, você não pode ser agredido por alguém por ter falado algo, que foi o que aconteceu com o Chris Rock. Ele fez uma piada e foi agredido por isso. Piada ruim? Sim, piada ruim, piada desagradável, piada que não deveria ser feita. Eu acredito que você não tem que ficar fazendo humor às custas da doença das pessoas, ou então da aparência física, criticar a aparência física de mulheres, né? Poxa, cabelo, mulher, a gente sabe que mulher se importa muito com questão de aparência, do cabelo e tudo mais. Então foi uma piada assim, ruim e mal colocada, uma piada de mau gosto e que não encaixou bem. Isso, porém, não significa que o Chris Rock deveria ter sido agredido por isso. Fazer esse tipo de ação não significa restituir uma agressão realizada anteriormente. Não é uma legítima defesa, por exemplo. É pura e simplesmente uma agressão. Will Smith iniciou a agressão contra o Chris Rock, por isso ele está errado. Ele violou o PNA. O que ele poderia ter feito? Ele poderia simplesmente... ele sabia que ele ia ganhar esse Oscar. Todo mundo sabia que o Will Smith ia ganhar esse Oscar, ele já tinha um discurso dele preparado na cabeça e tudo mais. Então ele podia ter aproveitado o espaço do microfone que ele sabia que ele ia ter, pouco tempo depois dessa agressão que ele realizou, pouco tempo depois da piada que foi feita, ele podia ter aproveitado o microfone para falar algo do tipo: aproveita aqui a oportunidade para dizer que eu repudio totalmente o que o Chris Rock falou a respeito da minha esposa. Eu não gostei, ela não gostou, ela se sentiu ofendida. Eu acredito que fazer piada sobre a aparência dos outros não é um humor válido, não é um humor de qualidade. Então fica aqui o meu repúdio às afirmações do Chris Rock, aos comentários desagradáveis que ele fez a respeito da minha esposa. Ele podia ter falado isso também nas entrevistas depois do evento, no dia seguinte, nas redes sociais dele, enfim. Todo mundo ficaria do lado do Will Smith nessa situação, é claro. Ninguém ia tirar a razão dele. Todo mundo ficaria do lado dele e contra o Chris Rock, que, sei lá, seria cancelado pelo que ele falou, enfim. A situação ficaria muito melhor para o Will Smith. Agora, do jeito que a coisa aconteceu, todo mundo ficou do lado do Chris Rock. Exceto algumas pessoas aí sem noção que dizem que o Will Smith fez bem feito, e, enfim. Todo mundo, a maior parte das pessoas, pelo menos todo mundo que tem bom senso, ficou do lado do Chris Rock e afirmando de fato que o Will Smith agiu de forma errada também. Algumas pessoas aí estão dizendo que isso foi armado e tal. Eu acredito que não, que existem elementos ali que demonstram que na verdade aquilo ali foi real, né? Tem a aparência do Will Smith mesmo, a gente vê que ele tá alterado, que ele não tá ali interpretando, né? Chris Rock, a gente vê que ele demorou alguns segundos ali para se recompor, para manter o personagem dele ali.
Até a Lupita Nyong'o, que acho que é ela que estava atrás do Will Smith na filmagem desse momento aqui, a gente vê que ela tá assim, ela não sabe a reação dela, tá constrangida, tá com medo também, não sabe muito bem o que fazer. Então acho sim que foi real. E não posso deixar de falar da hipocrisia do Will Smith, né, fazendo um discurso depois, que ele quer ser o embaixador do amor, alguma coisa assim, sendo que instantes antes ele tinha batido num cara ali na frente de um monte de gente, na frente das câmeras, ao vivo, para todo mundo ver, né? Então, fica registrada aí a hipocrisia, não é novidade alguma, artistas de Hollywood são a hipocrisia encarnado, né? E uma coisa que não se pode negar é que essa cerimônia do Oscar, o Oscar 2022, vai ficar lembrado como o Oscar do tapa. Não tem jeito, não tem para onde correr. E especialmente o Oscar do Will Smith vai ficar manchado por esse acontecimento também. O Will Smith merecia ganhar um Oscar na carreira dele. Talvez não por esse filme, mas todo mundo queria ver ele ganhando um Oscar. Ele está naquele time de artistas, de atores, que merecem ganhar o Oscar e que estava demorando para acontecer. Isso aconteceu já com o Al Pacino, com Denzel Washington, Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt, agora recentemente também, em 2020, né, ganhou o Oscar. E vai acontecer ainda com o Edward Norton, o Benedict Cumberbatch, são artistas que eu gosto, atores que eu gosto e que eu acredito que mereçam receber um Oscar também. Então o Will Smith estava nessa categoria. Agora o Oscar que ele ganhou vai ficar sempre manchado por essa agressão que ele fez. Infelizmente ele fez uma atitude errada, ele violou a ética libertária, violou os princípios do bom senso também, enfim, não há como defender a atitude do Will Smith nessa situação. Ele poderia ter feito isso de muitas formas melhores, ele escolheu a forma pior, a única forma errada de todas. Enfim, esse é o meu breve comentário sobre esse ponto. Deixe aí também o seu comentário.